Todas as segundas-feiras, o Dr. Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Dr. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Estava acompanhando atentamente a história da onça aí. Essas coisas que acontecem em Campinas também. Campinas é uma cidade grande, mas nem tanto, né, Guarizão? O Hospital Madre Teodora, ele fica ali próximo de uma área que vem sendo urbanizada há algum tempo, né? A região ali do... Como é que chama? Mansões Santo Antônio, Chácara Primavera. Da PUC, né? Da PUC, da Unicamp, né? Mas que ainda tem muita região de mata por ali. E ao mesmo tempo, né? Vai saber o quanto a onça já correu aí da natureza, do que foi desmatado, de queimadas, de tanta coisa que aconteceu. Bom, mas vamos falar de direito tributário, né, doutor Fernando Quercia? Começar com uma pergunta que chegou aqui. Descobri recentemente que minha empresa estava pagando um imposto de forma errada, um valor maior do que deveria pagar. Tenho direito a pedir esse valor a maior de volta, ou seja, com juros e correção monetária, doutor Fernando? Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos amigos da CBN. Essa é uma dúvida que é recorrente entre os empresários de uma maneira geral, né? Se eu paguei um imposto maior, eu tenho direito a reaver esse imposto? Sim. Vamos já respondendo de uma forma bem clara para o nosso ouvinte, você tem direito a reaver esse imposto, né, até 5 anos para trás, tá? Então, tudo que você pagou a maior até 5 anos para trás, você pode reaver. E você pode reaver de duas formas bem práticas. Primeiro, você pode fazer um pedido de restituição ao órgão para qual você pagou, INSS, ou Receita Federal, Receita Estadual, né? Ou você pode, na verdade, simplesmente retificar os seus documentos fiscais, né? Para mostrar que você pagou um valor a maior, né? Gerar um crédito e utilizar esse crédito para um desconto de uma parcela que você tenha que pagar no futuro sobre esse mesmo imposto. Isso é bastante comum e as empresas têm que ficar bastante atentas. E é um assunto que acaba, para a gente, né, dentro do nosso dia a dia, mostrando essa dúvida aí do ouvinte, a importância do planejamento tributário, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a legislação nossa, a legislação tributária, ela muda todos os dias e não é figura de linguagem. Sim. Ela realmente, existem normas, existem novas normas, novas regras todos os dias do ano na legislação brasileira, né? E eu destaco, eu gostaria até de destacar o seguinte, o papel importante da contabilidade, né? Porque muitas vezes as empresas elas dizem o seguinte, olha, eu paguei a maior, foi um erro da contabilidade. Não. A contabilidade, ela muitas vezes ela não consegue acompanhar todas essas mudanças, né? Pode ser uma contabilidade externa, uma contabilidade interna, e muito mais ainda, Guarizo, porque hoje em dia toda a contabilidade usa sistemas para gerar os pagamentos. Uhum. E quando a legislação muda, não existe uma rapidez, uma rapidez, vamos dizer assim, tão rápida para você mudar um sistema que você usa. Isso muitas vezes acaba gerando um pagamento a maior de impostos, né? Sim, e a dúvida é, como saber que esse imposto é indevido, que esse imposto é a maior? É muito importante você ter uma auditoria, né, que pode ser feita por um escritório de advocacia especializado, ou até por uma empresa de contabilidade também, fazer uma auditoria e para que ela analise se todos os procedimentos que você está adotando dentro da sua contabilidade estão corretos. Até porque, Guarizo, isso que você perguntou é muito interessante, também existem muitas mudanças na própria legislação e mudanças no modo de pensar vindas de processos judiciais. Né? Então, muitas vezes, discussões judiciais sobre a forma de pagar ou de fazer o imposto acabam também fazendo com que haja mudanças no dia a dia da empresa, né? E que muitas vezes a empresa não percebe. Por isso que é importante uma assessoria jurídica também de qualidade para você analisar. Eu vou dar um exemplo, né? Que as empresas, na maioria, têm funcionários. Você tem lá o pagamento de INSS, que você tem que pagar todos os meses, né? Sim, que já é descontado em folha, né? Isso. E aí você tem
Dentro do INSS que a empresa paga, né, você tem um exemplo, auxílio maternidade. Então, olha só para você entender a questão do auxílio maternidade. Uhum. Existe uma discussão muito antiga sobre a incidência do INSS ou não sobre o auxílio maternidade. Por quê? Porque os juristas, desde lá de trás, eles vêm defendendo que o auxílio maternidade ele não é um salário. Ele, na verdade, é um complemento, é uma indenização, né, em virtude da maternidade da mulher. Veja só, no Brasil, nós tivemos aí, nos últimos pelo menos 15 anos, um consenso, inclusive da Justiça, de que incide o INSS sobre o auxílio maternidade que as empresas pagam. Então, o que aconteceu? Nesses últimos anos, todas as empresas elas vêm pagando o INSS sobre o auxílio maternidade. Porém, houve um julgamento recente no Supremo que alterou esse entendimento. E foi um julgamento que ele foi para um processo específico, porém gerou um efeito repetitivo, ou seja, vale para todos os processos iguais àquele. E o que isso fez com que mudasse? Mudou a legislação no sentido de que o entendimento de que hoje as empresas não devem mais recolher o INSS sobre o auxílio maternidade. Elas têm que entrar com processo, né, na justiça, porém, esse processo, como já existe o efeito repetitivo, ele vai ter um julgamento rápido nesse sentido, e a empresa vai deixar de pagar o INSS sobre o auxílio maternidade e vai diminuir a carga tributária. Então você veja, as coisas mudam muito rápido. Sim. E muitas vezes a empresa lá, ela está complicada, tá pagando muito imposto, e muitas vezes aquele imposto que ela está pagando poderia ser um pouco menor, e às vezes até bem menor, né? Mas por conta de não fazer essa análise, ela acaba pagando. Só para entender, para tirar dúvida, o auxílio maternidade ele permaneceria do mesmo valor, mas ficaria menos caro para a empresa, é isso? Não é que esse imposto vai para a mãe, né? Não, o auxílio maternidade ele não muda, né? Só Sim. que na hora em que você vai calcular o INSS, a empresa vai calcular o INSS que ela tem que pagar, a parte patronal, né? O auxílio maternidade ele faz parte da base para o cálculo desse imposto. Entendi. Com esse julgamento, na hora em que você vai calcular o imposto, você tira o auxílio maternidade, ou seja, o imposto que você vai pagar acaba sendo menor, né? E uma última pergunta, um assunto um pouquinho fora desse, mas é uma questão de direito também. Quem tem o nome negativado? Quem está no SCPC, no Serasa, seja onde for, tem algum direito, como por exemplo, da cobrança indevida, algo que caracterize a cobrança indevida, ou algo que, por exemplo, esteja proibido de fazer um crediário, de comprar alguma coisa? Se ele está negativado, ele não tem direito a nada? Veja só, a negativação por si só, ela não tira o direito de ninguém, né? A negativação, ela é um órgão informativo, né, que serve para aquelas empresas, para os bancos, para o comércio, que vão dar um crédito para aquela pessoa, para ela fazer uma análise daquele crédito, né? Você pode... Tanto é que você vê, useirivezeiramente você vê aí, por exemplo, instituições financeiras que dizem o seguinte: vem aqui e eu vou te dar um empréstimo sem análise de crédito. Sim. Você pode estar negativado. Então, é importante isso, é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque a negativação, ela não tira o direito de ninguém de obter qualquer tipo de crédito ou de adquirir um produto, né? Mas é uma forma de que as empresas que vão vender ou que vão dar um crédito para a pessoa, elas possam fazer uma análise do crédito da pessoa e aí elas vão optar se elas querem vender esse crédito para a pessoa ou não. Ah, sim. No caso, então, por exemplo, a pessoa, por mais que ela não esteja proibida de ter um crédito, a empresa que ela vai fazer um crediário, por exemplo, ela pode negar esse crédito. Pode negar. Ela pode negar baseado, né, no histórico daquela pessoa, que a pessoa tem, né, na negativação que ela tem. Ela pode se dar, a empresa que está vendendo ou que está dando o crédito, ela pode se negar a fazer isso com base nessa informação. Mas é um órgão informativo.
Tá certo. Doutor Fernando Quercia volta na segunda-feira que vem, um pouquinho mais tarde também, por causa do horário eleitoral gratuito. Mas tem horário eleitoral na hora do Estúdio CBN? Não, mas toda a programação da CBN sofre uma alteração, né? Então, a partir da semana que vem, o senhor estará depois das 3 da tarde, mas não deixaremos de ter o quadro Seu Direito às segundas-feiras aqui com o Dr. Fernando Quercia. Muito obrigado pela presença mais uma vez e até a semana que vem. Boa semana, doutor. Eu que agradeço, Guarizo. Semana que vem estaremos aqui. Muito obrigado. Agora são 2h56.